Vamos dar início, então, à terceira parte da nossa revisão de circuitos magnéticos. A gente viu nas duas partes anteriores a lei de Faraday e a definição de indutância. Interessante a gente notar que a lei de Faraday fala que a tensão gerada é dada pela variação do fluxo concatenado, definindo a indutância como a relação entre fluxo concatenado e corrente, a gente chega na equação que a gente está acostumado a ver relacionando tensão e corrente em uma indutância. Não é? Acontece que nos processos de conversão eletromecânica de energia, essa equação ela fica sempre um pouco diferente, fica muito parecida com esta aqui, tendo em vista que L varia com o tempo. A indutância é uma indutância variável, portanto, a gente em conversão usa esta equação em vez desta. Mas então vamos tentar agora nessa nossa reunião, nessa nossa aula, definir exatamente como é que essas indutâncias variam. Para ela variar, ela precisa ter um movimento relativo e os circuitos magnéticos precisam ter uma parte que não seja de ferro. Ou seja, nós vamos analisar, é o objetivo da terceira parte, circuitos magnéticos com entreferro. E vamos ampliar um pouco esse conceito de indutância, né? Fluxo concatenado por corrente, só que podem ter vários tipos de fluxo concatenado, como nós vamos ver nos exemplos a seguir. O primeiro exemplo, então, é botar aquele toroide que a gente tinha visto. Um toroide que tem um comprimento médio L e uma área S, uma superfície S bem definida. Um toroide agora diferente do toroide anterior, porque agora eu tenho um entreferro, que em geral a gente nota pela letra G, aonde a permeabilidade, ou seja, a relação entre B e H é o ar, portanto é M0, e todo esse caminho de ferro, a permeabilidade vai ser igual a M0 vezes a permeabilidade relativa do material ferromagnético. Eu quero então calcular, nesse novo exemplo, qual será o fluxo no toroide dessa figura. O que é o mais importante agora? Evidentemente é voltar à lei de Ampère, que nós já sabendo direitinho como fazer. Nesse caso agora o importante é reconhecer que H não é constante, já que H e B estão relacionados pela permeabilidade do material. E a gente viu no exemplo, na figura anterior, temos dois materiais diferentes com permeabilidades distintas, portanto, o H não será o mesmo. Mas como essa integral é uma soma, mesmo com Hs diferentes, se eu definir Hn como sendo a intensidade de campo no núcleo e Hg a intensidade de campo no ferro, considerar cada uma delas constante, a gente consegue resolver essa integral dizendo que a força magnetomotriz vai ser igual à intensidade no núcleo, que eu ainda não calculei, vezes o comprimento do núcleo, mais a intensidade de campo no gap, ou no entreferro, multiplicado pelo comprimento do gap. E o importante é tentar determinar o que é que fica constante. E o que fica constante ao longo do caminho magnético é o fluxo. Φ é constante. Φ é constante. E se a gente considera que a área do material ferromagnético e a área do gap é a mesma, o B também fica o mesmo. Bom, vamos lá. Vamos então trazer de volta aquelas duas relações, a relação entre B e H para o núcleo, a relação B e H para o ferro, e voltar à lei de Ampère para definir qual será o fluxo nessas condições. Lembrando então que há uma relação entre a densidade e a área. Sabendo essas duas equações, eu posso substituir Hn por Bn sobre M0 Mr e posso substituir pelo fluxo simplesmente dividindo o fluxo pela área. Fazendo isso aí, voltando então à solução da lei de Ampère, esse cara aqui é a força magnetomotriz, substituindo então o H pelo B, portanto, por fluxo vezes a área, a gente consegue ter então que a força magnetomotriz é igual ao fluxo, que multiplica o comprimento do núcleo dividido pela área e a permeabilidade dele, mais o comprimento do gap dividido pela área do gap e a permeabilidade do ar. Esses dois termos aqui a gente já definiu, são as relutâncias. Ln sobre SM0Mr é a relutância do núcleo, G sobre AGM0 é a relutância do gap.
A nossa relação, então, fica muito parecida com a força magnetomotriz é igual ao fluxo que multiplica a relutância do núcleo mais a relutância do gap. Um circuito magnético equivalente é exatamente o circuito magnético onde eu tenho uma tensão com duas resistências em série. Aqui, no nosso caso, uma força magnetomotriz responsável pela circulação de um fluxo com duas relutâncias, relutância do núcleo, relutância do gap em série. Vale a pena a gente voltar o slide para reconhecer que, mesmo tendo o comprimento do gap grande, o comprimento do núcleo, e o gap pequenininho, esse número, a permeabilidade relativa, em geral, é da ordem de 5.000 vezes. Portanto, em geral, a relutância do núcleo é muito menor que a relutância do gap. Quando a gente leva isso em consideração, desconsiderar a relutância do núcleo simplifica muito o nosso problema, porque, entre outras coisas, o gap não satura. Portanto, a nossa relação entre BH, ou força magnetomotriz, e fluxo passa a ser uma relação linear. Bom, indo em frente, complicando um pouquinho o problema, vamos ver agora um circuito onde o fluxo tem dois caminhos em paralelo. E agora eu quero calcular a indutância dessa bobina com N espiras. E como eu disse, como o núcleo tem a permeabilidade relativa grande, eu posso desprezar a relutância do núcleo comparada com a relutância desses dois gaps, do gap 1 e o gap 2, ou do entreferro 1 e 2. Veja que todas as características físicas estão definidas. Eu sei a permeabilidade relativa do gap, que é 1, eu sei a área do gap, eu sei o comprimento do gap, tanto do 1 quanto do 2. Para a gente calcular, então, a indutância, eu preciso calcular o fluxo concatenado com essa bobina e dividir pela corrente I. Lá vamos nós. Calcular, então, esse fluxo total vai ser basicamente calcular o fluxo φ1 na minha relutância 1 e calcular o fluxo φ2 na minha relutância 2. Essas duas relutâncias agora, em paralelo. Se a gente fizer isso, usando a lei de Ampère, a gente fazendo um caminho de integração pelo lado 1, a gente vai ter que NI vai ser H1I, pelo lado 2, a força magnetomotriz vai ser H2G2, portanto, eu vou ter dois fluxos, φ1 e φ2, proporcionais a B1 e B2, que são proporcionais, por sua vez, a H1 e H2, e eu tenho que o fluxo φ1 vai ser dado pela força magnetomotriz dividido pela relutância do caminho magnético 1. O fluxo φ2 vai ser igual à mesma força magnetomotriz dividida pela relutância do caminho magnético 2. Portanto, a gente tem que, se eu, em vez de dividir, multiplico pelo seu inverso, eu sei que o fluxo total naquela minha bobina vai ser φ1 mais φ2. O fluxo concatenado, pela própria definição, é número de espiras que multiplica φ1 mais φ2. Portanto, se eu pego isso aqui, né, e φ1 mais φ2, boto ali com a força magnetomotriz sendo igual a NI, botando esse I aqui para baixo, pela própria definição de indutância é fluxo concatenado dividido por I, portanto, a indutância daquela minha bobina é proporcional ao número de espiras ao quadrado e a soma das permeâncias. Como no circuito elétrico, o inverso da resistência se soma em paralelo, nos circuitos magnéticos, o inverso da relutância se somam em paralelo. Vamos agora, então, analisar, já entendemos como é que funciona a força magnetomotriz, o que ela faz. Vamos tentar agora entender os nossos circuitos agora acoplados. Para os circuitos acoplados das máquinas, em geral, são circuitos acoplados com um entreferro no meio. Mas vamos dar um passinho atrás, tira o entreferro e aí tenta entender como é que esse circuito 1 está acoplado com o circuito 2. Veja só, se eu boto uma tensão V1 aqui na minha bobina 1, vai haver a circulação de uma corrente, portanto, uma força magnetomotriz N1, I1. Essa força magnetomotriz vai produzir um fluxo. E esse fluxo, mais ou menos da mesma forma que a gente viu no exemplo passado, ele vai encontrar dois caminhos para passar. Um caminho que a gente chama o caminho de magnetização, que seria o caminho do fluxo que vai concatenar a bobina 2,
e um fluxo que a gente chama de fluxo de dispersão, ou seja, o fluxo produzido que passaria por um caminho de ar. Então eu teria definido duas grandes linhas de fluxo, duas definições de linha de fluxo, um fluxo de magnetização e o outro fluxo de dispersão. Eu quero, então, descrever matematicamente o que acontece, como é que esses dois circuitos são acoplados. Fácil de escrever, por quê? Porque basicamente o que eu tenho se opondo à tensão V1 é uma queda de tensão resistiva no igualamento 1, mais a variação do fluxo concatenado com a bobina 1 no tempo. É isso que se opõe. Mesma coisa para a bobina 2. Essas são as equações que a gente tem que resolver quando a gente tem dois circuitos acoplados. Evidentemente, eu posso ampliar esse exemplo, botar N circuitos quaisquer. Se eu ampliar para N circuitos, a minha equação passa a ser uma equação vetorial, onde a matriz R é uma matriz diagonal, o vetor V é um vetor com todas as tensões aplicadas em todas as bobinas, da mesma forma que o vetor I ou que o vetor fluxo concatenado. Esta equação, basicamente, representa qualquer sistema de conversão eletromecânica de energia. Essas equações que nós vamos tentar resolver ao longo do curso, certo? Vamos voltar para o nosso exemplo simples com duas bobinas, tá certo? Eu quero calcular qual é o fluxo concatenado com a bobina 1. Note que ele é super importante, né? O fluxo concatenado com a bobina 1 é esse fluxo aqui. Eu preciso desse fluxo concatenado com a bobina 1 para determinar quanto que vale a tensão. Se eu quero calcular o fluxo concatenado com a bobina 1, a gente pode voltar ao problema, ao exemplo anterior, e ver claramente que o fluxo concatenado com a bobina 1, quando eu faço passar uma força magnetomotriz, vai aparecer dois fluxos, que a gente definiu como dispersão e magnetização. Só que quando eu quero generalizar o meu problema, eu devo considerar também que na bobina 2 está passando uma corrente 2. Se está passando uma corrente 2 na bobina 2, esse fluxo concatenado com a bobina 2 também vai ser dado pela dispersão de 2 mais a magnetização de 2. Esse fluxo de magnetização de 2, é claro que vai ser o fluxo que vai concatenar a bobina 1, quando I2 é diferente de zero. Da mesma forma que o fluxo mag1 é o que concatena a bobina 2, quando I2 é igual a zero. Portanto, de uma forma geral, eu consigo descrever o fluxo concatenado com a bobina 1 e o fluxo concatenado com a bobina 2. Se eu voltar agora a essa equação aqui, não é? E definir alguns coeficientes, ou seja, se eu diferenciar o fluxo total, parte do fluxo concatenado total vai ser o fluxo concatenado de magnetização, e eu defino a indutância de magnetização como sendo esse fluxo dividido pela corrente I1. Eu defino a indutância de dispersão como sendo o fluxo concatenado de dispersão dividido pela mesma corrente I1. Eu defino a minha indutância mútua como sendo o fluxo concatenado entre 1 e 2 dividido pela corrente 2. Se eu faço essa consideração, eu posso então calcular as duas equações, V1 e V2. Calculando V1 e V2, eu tenho agora, então, basicamente substituindo aquelas definições nesse meu novo circuito. Portanto, eu consigo resolver esse nosso sistema. Eu acho que era isso por hoje. Na quarta aula, a gente avança um pouquinho mais. Muito obrigado.